As guerras sempre foram um dos caminhos mais populares para resolver conflitos entre as pessoas. Normalmente, acredita-se que são necessárias razões fortes para iniciar ações militares. Na verdade, os conflitos frequentemente começavam por qualquer motivo. Por outro lado, em algumas guerras estranhas, ninguém morria. Vamos dar uma olhada em exemplos de conflitos militares que começaram pelos motivos mais absurdos. Guerra de Aroostook. Em 1838, começou um conflito de fronteira entre os Estados Unidos e o Império Britânico, discutindo sobre a fronteira entre os Estados Unidos da América e o Canadá. A rivalidade entre os assentamentos dos dois países surgiu devido à disputa sobre quem podia cortar árvores e onde. No começo, os lenhadores buscaram resolver suas diferenças de forma diplomática. Estados Unidos da América e Canadá até pediram ajuda ao rei dos Países Baixos como parte neutra. Após alguns dias, cansados de esperar pelo rei, os lenhadores confrontaram-se na propriedade do americano William Eaton. Ninguém chegou a se ferir no conflito, porque uma terceira parte apareceu. Um enorme urso preto, que foi irritado pelos gritos e berros dos que estavam brigando. Em 1839, as autoridades dos Estados Unidos da América prenderam lenhadores canadenses, levando ambos os lados a se prepararem para um conflito e reunir milícias. Mas os políticos dos Estados Unidos da América e do Reino Unido intervieram a tempo e assinaram o Tratado Webster-Ashburton, que pôs fim a essa guerra. Se um urso estava presente na assinatura do tratado, a história não conta. No entanto, sabe-se que a única vítima fatal do conflito foi um fazendeiro americano que os soldados acidentalmente mataram a tiros durante a celebração pelo fim do confronto do Balde da Discórdia. O conflito de 3 séculos entre partidários dos papas romanos e dos imperadores germânicos atingiu o auge no século XIV. Na cidade-estado italiana de Bolonha, predominavam os representantes do primeiro grupo, enquanto em uma cidade semelhante, Módena, predominavam os representantes do segundo grupo. Em 1325, um desertor provocou uma guerra ao fugir de Bolonha para Módena, levando um balde. As autoridades de Bolonha exigiram a devolução, mas os adversários apenas riram. Um simples balde se tornou o motivo de uma batalha, na qual, segundo crônicas históricas, 32.000 bolonheses e 7.000 guerreiros de Módena se enfrentaram. Por mais estranho que pareça, foram estes últimos que venceram. O balde da discórdia ainda está guardado no Museu de Módena. Bem, agora vamos voltar ao nosso ranking das guerras mais estranhas da história. A Guerra Anglo-Sueca. Essa guerra de 1810 a 1812 teve uma história um pouco confusa. No início do século XIX, a Suécia e o Reino Unido eram aliados e lutavam contra a França napoleônica. Simultaneamente, houve a Guerra Russo-Sueca. Como resultado dessa guerra, a Suécia foi forçada a fazer a paz com a França e a aderir ao bloqueio continental contra o Reino Unido. Em 13 de novembro de 1810, a Suécia também foi obrigada a declarar guerra ao Reino Unido. E também ordenaram a confiscação de todos os navios e mercadorias inglesas que estavam nos portos suecos. Os suecos, porém, não tinham pressa em cumprir as exigências e ainda permitiam que os britânicos usassem um de seus portos como parada. Ninguém agia nem tomava medidas militares. 2 anos depois, Suécia e Reino Unido terminaram a guerra sem sangue e assinaram a paz. A Guerra das Lagostas. Segundo a Convenção de Genebra, todos os povos têm direito aos recursos que estão sob a água. Assim, em 1960, pescadores franceses foram ao Brasil para pescar lagostas. Os marinheiros brasileiros não gostaram. O Brasil possui uma plataforma continental de 300 quilômetros e, por isso, acharam que a França invadia seu território. Os franceses argumentaram que as lagostas nadam e não ficam só na plataforma continental, podendo ser pescadas. O Brasil não tolerou tamanha ousadia e enviou uma frota de 6 contratorpedeiros e barcos patrulha para limpar a área de todos os navios estrangeiros. Durante essa operação, 3 barcos franceses e um contratorpedeiro, que a França enviou para o resgate, foram capturados.
O confronto durou 3 anos e terminou com um acordo de paz. Durante todo esse tempo, não houve um único disparo, nem uma única pessoa ferida, exceto, é claro, pelas lagostas. A Guerra das Garrafas. Em 2022, foi encerrada uma guerra de quase 50 anos entre a Dinamarca e o Canadá por uma ilha. Aliás, ninguém morreu nela. Essa pode ter sido a guerra mais inteligente da história humana. O século XIX estava chegando ao fim quando uma expedição americana, navegando pelo Estreito de Kennedy, no Oceano Ártico, descobriu uma ilha lá. Era nos turbulentos anos 1870, nomearam a ilha em homenagem ao explorador da Groenlândia, Hendrik Hans, e seguiram viagem. Inicialmente, a ilha era propriedade inglesa, pois o Império reivindicava todos os territórios descobertos. Após as expedições árticas do século XVI, em 1880, a Inglaterra abriu mão de suas posses no Ártico e as transferiu para o Canadá. Foi aí que a ilha de Hans se tornou a pedra no sapato. A questão é que ela está localizada exatamente no meio do estreito que separa os territórios dinamarqueses e canadenses. Pelo direito internacional, a fronteira das águas territoriais fica a 12 milhas náuticas da costa. A largura do Estreito de Kennedy é de cerca de 24 milhas. Assim, a ilha de Hans ficou tanto para a Dinamarca quanto para o Canadá. Depois que as partes não chegaram a um acordo entre si, recorreram à Corte Permanente de Justiça Internacional, criada pela Liga das Nações, precursora da Organização das Nações Unidas, e em 1933 ela concedeu a ilha à Dinamarca. Os canadenses, é claro, protestaram, pois a ilha pertencia aos Inuites, povos que habitam o Canadá. Os canadenses, é claro, protestaram, pois a ilha pertencia aos Inuites, povos que habitam o Canadá. Continuação. Em 1946, com a criação da Organização das Nações Unidas, o Tribunal de Justiça foi extinto e substituído pela Corte Internacional de Justiça da Organização. Por conta da burocracia, a decisão foi esquecida. Os estados em disputa concordaram em avisar um ao outro sobre visitas à ilha ou atividades próximas a ela. No entanto, no início dos anos 80, cientistas chegaram à ilha de Hans para estudar o impacto destrutivo do gelo nas rochas locais. Com base nas informações, uma empresa canadense planejava calcular a resistência para seus projetos. As pesquisas duraram vários anos. Ao saber, a Dinamarca se indignou com a traição das promessas. Os dinamarqueses responderam aos canadenses de forma firme e elegante. Em 1984, eles lançaram de um helicóptero na ilha o ministro dos Assuntos da Groenlândia, Tom Hoyne, armado com a bandeira dinamarquesa, uma placa de boas-vindas dizendo "Bem-vindo à terra dinamarquesa" e uma garrafa do mais forte schnapps local. Logo depois, os canadenses enviaram sua própria delegação. Com linguagem diplomática dura, responderam de forma simétrica, trouxeram a bandeira do país e uma garrafa do seu forte uísque. Desde então, assim ficou estabelecido. Periodicamente, guardas de fronteira dinamarqueses chegavam à ilha, capturavam o uísque canadense e o destruíam até a última gota bebendo, e em seu lugar colocavam schnapps e uma nova bandeira nacional, a sua própria. Naturalmente, o Canadá lutava com o uísque, mas não respondia com schnapps. As hostilidades duraram décadas. Jornalistas apelidaram essa confusão de guerra das garrafas, do uísque e do schnapps. E literalmente, recentemente, em 2022, o conflito terminou quando as partes traçaram a fronteira pelo desfiladeiro. A guerra entre a Inglaterra e os Países Baixos, que durou 350 anos sem um único disparo. Tudo começou em 30 de março de 1651, quando a Inglaterra estava em guerra civil entre os realistas e os partidários do parlamento. No fim, os realistas foram derrotados e recuaram para as Ilhas Scilly. Na época, os Países Baixos eram aliados dos parlamentares e declararam guerra às ilhas por se recusarem a indenizar danos pela destruição de navios holandeses. Em junho de 1651, os realistas se renderam aos ingleses, mas esqueceram dos holandeses. Por isso, de jure, a guerra entre eles continuou até 17 de abril de 1986, quando as partes finalmente assinaram um tratado de paz. Após 335 anos de guerra,
sem um único tiro disparado. A Guerra do Futebol entre El Salvador e Honduras. As seleções de futebol dos dois países jogaram em 1969 nas eliminatórias da Copa do Mundo. Após a partida, que El Salvador venceu por 3-0, começou uma briga entre os torcedores no estádio que se transformou em uma terrível confusão. Dezenas de torcedores da seleção de El Salvador foram mortos. El Salvador respondeu enviando tropas às regiões de fronteira de Honduras. Na guerra, que durou 92 horas, quase 5.000 pessoas morreram. Aliás, esse foi o primeiro caso de uso de caças e bombardeiros pesados na América Central. Como resultado, a seleção de El Salvador foi para a Copa do Mundo, o que, claro, de forma alguma, justifica as milhares de mortes. Ao mesmo tempo, o Tratado de Paz foi assinado muito depois, só 10 anos depois. A Guerra dos Castores. A moda por produtos feitos de pele de castor na Europa da segunda metade do século XVIII levou ao quase desaparecimento dos castores nos próprios países europeus. Editor A. Senkin. Revisor. Precisou-se recorrer às colônias norte-americanas ricas em castores. Ainda mais porque os indígenas trocavam com prazer a pele de castor por aguardente. A demanda era tão alta que, ao invés dos indígenas, cidades inteiras surgiram na futura fronteira Canadá, Estados Unidos da América, com moradores dedicados só à caça de castores. A indústria do castor passou a gerar lucro, tornando-se motivo de disputa entre Grã-Bretanha e França. Em 19 de junho de 1754, as tropas inglesas, sob o comando de George Washington, entraram em confronto com os franceses. Em 9 anos, os ingleses tomaram todas as plantações de castores do Canadá, restando à França só Quebec. Só que o resultado da guerra foi lamentável. Os castores simplesmente saíram de moda. A Guerra de 40 Minutos, a guerra que terminou mais rápido, segundo a maioria dos historiadores, foi entre a Inglaterra e Zanzibar. Não é de se surpreender, já que ela durou menos de 1 hora. A guerra entre o Reino Unido, o maior império mundial no final do século XIX, e o pequeno sultanato de Zanzibar, no leste da África, começou na manhã de 27 de agosto de 1896 e terminou cerca de 38 minutos depois. O motivo imediato para o conflito armado foi a morte do sultão pró-britânico e a ascensão ao trono de outro sultão, Khalid Ben Baran Bargash, que não agradava aos ingleses. Em Londres, eles desejavam Hamoud Ben Muhammad como sultão. De acordo com o tratado entre as duas potências de 1886, o governante de Zanzibar deveria ser aprovado pelo cônsul britânico, mas Khalid tornou-se sultão, ignorando essa condição. Em Londres, isso já foi motivo suficiente para declarar guerra. Khalid recebeu um ultimato. Os britânicos exigiram que ele ordenasse às tropas que depusessem as armas e abdicasse do trono. Em resposta, o sultão se trancou com a guarda no palácio do sultão. O prazo do ultimato expirou às 9 horas do dia 27 de agosto. Até então, os britânicos reuniram na entrada do porto de Zanzibar 3 cruzadores, 2 canhoneiros, 150 fuzileiros e 900 zanzibarenses a bordo. Às 9 horas e 2 minutos, eles bombardearam o palácio. O incêndio inutilizou a artilharia dos defensores, especialmente o único canhão. Um projétil quebrou o mastro da bandeira do sultão. O bombardeio terminou às 9 horas e 40, com a rendição de Khalid. Os zanzibarenses perderam cerca de 500 pessoas. Os ingleses tiveram só um marinheiro levemente ferido. Croissants custando como um condado. Na década de 1820, uma série de golpes ocorreu no México, com o poder passando de uns para outros. Em 1828, na confeitaria do francês emigrante Remontel, oficiais mexicanos comeram 14 croissants sem pagar. Quando o dono começou a reclamar, a loja foi completamente saqueada. Os processos nos tribunais locais não trouxeram nenhum resultado para o confeiteiro. Então, 10 anos depois, ele enviou uma carta ao rei da França, Sua Majestade Luís. Felipe achou justo cobrar dos ofensores 600 mil pesos, uma quantia extremamente alta. Os mexicanos só deram de ombros.
A França, em resposta, enviou navios de guerra que bloquearam todos os portos. O país teve que pagar. Bem, por hoje é só. Obrigado por assistir e até os próximos episódios no canal.